Alguns dos seus adversários no campo da direita prometem anistia, ou melhor, liberar todos os presos que estão envolvidos no 8 de janeiro, inclusive ao próprio Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor avaliasse essa proposta. Se o senhor for eleito, qual vai ser a sua posição em relação aos presos do 8 de janeiro e qual a sua posição em relação ao PL da dosimetria, cujo veto vai ser avaliado agora pela sessão conjunta do Congresso Nacional. Olha, Pedro, minha posição é muito clara. Há mais ou menos um ano, sem haver nenhum envolvimento com a política, eu pedi, através das redes sociais, que os ministros da Suprema Corte, e muitos ali têm notável saber jurídico, pudessem rever a dosimetria. Eu intervi em relação a Débora e disse que não era possível uma mulher com um batom pintando Perdeu Mané, quisesse derrubar o governo e tendo 2 filhos que estavam chorando quase que dia e noite, clamando pela mãe, que não sabia qual o crime que a mãe cometeu, e aquela ausência causando traumas inexprimíveis. Existe um fenômeno na mente humana que eu chamo de RAM, registro automático da memória. É o biógrafo do cérebro. Ele registra tudo sem autorização do eu. A ausência de uma mãe, um dia, registra experiências traumáticas que não são apagadas. Então, a dor dessas crianças eu levei em alta consideração, fiz esse pedido. No outro dia, o doutor Moraes pediu para o Gonê para que ele pudesse libertá-la, e ela se libertou, tá? Ela foi para casa e foi com tornozeleira, e a partir daí eu comecei a ajudá-la sem comentar com ninguém, e eu falei uma coisa para ela: olha, você, Débora, pode ter todos os motivos do mundo de se achar a mulher mais injusta, mas para que você transforme o caos em oportunidade, os dias mais tristes nos capítulos mais importantes, não se posicione como vitimista. Até brinquei com ela: faça do limão uma limonada. Se você escreveu, usou um batom, por que você não monta uma linha de batom e sobreviva? E a Débora, ela deu risada, ela agradeceu muito, e eu pude ajudar o marido dela também. Eu vi a dor dessa mulher, você não imagina o que ela passou. Mas o senhor daria o perdão presidencial a Jair Bolsonaro? Eu daria para quase todos que estão ali. Eu não sei se daria para todos, para aqueles que são cabeças, para aqueles que tinham consciência, porque eu não conheço exatamente a história e os elementos jurídicos que compõem toda aquela peça. Mas pode ter certeza, se eu tivesse o privilégio de sentar na cadeira de presidente, grande parte das pessoas que estão ali cometeram crimes muito menores do que isso, desse escândalo do Banco Master, estão lá presos e já pagaram uma sentença absurda. Que país Bolsonaro é esse? Também? O Jair Bolsonaro eu analisaria. Muito provavelmente, se eu tivesse convencido com uma equipe de pessoas que ele não cometeu crime o suficiente para estar encarcerado, provavelmente eu o libertaria. Mas eu não tenho segurança ainda, porque eu não tenho todos os elementos para fazer esse julgamento. Agora, uma coisa é séria: aquele homem sofreu uma facada e ele tem uma hipercicatrização. Imagina, passou pelo caos, frequentemente tem as suas alças presas e passam por uma situação dramática. Quem é médico, como eu, sabe o que ele está passando, inclusive emocionalmente. Então, nós temos que ter compaixão, sim, é vital. Claro que temos que ter rigor jurídico, mas a justiça ela tem de ser cega, mas se ela não tiver coração, ela é uma injustiça injusta, porque ela poupa pessoas que cometeram crimes graves, que têm condições de pagar ou têm condições de proteger, e, infelizmente, aprisiona aqueles que não têm recursos.